Um dos jeitos de você entender por que o Brasil deu errado, tá dando errado e pode continuar dando errado, é o debate estatismo versus libertarianismo, de quem constrói as instituições, de quem deveria criar as estruturas e as regras e os mecanismos pelos quais a gente vai resolver os nossos problemas e viver a nossa vida. E antes da gente começar, só desculpa que tá um pouco zoado aqui, mas é que eu tô em obras, literalmente, por isso que o som tá um pouco estranho, a luz também, enfim. Mas o debate central aqui é de quem vai criar estruturas nas quais a gente vai viver a nossa vida, seja isso educação, previdência, defesa de propriedade privada, casamento, relacionamentos, todos esses tipos de coisas, relações de trabalho, etc. Todos esses são instituições, todos esses são estruturas, são sistemas de regras, e quem que vai criar eles, certo? Você tem a ideia do estatismo, e nisso é uma crítica que inclui a crítica ao socialismo e comunismo, mas também inclui a crítica a vários outros sistemas, como, por exemplo, o positivismo, né, ordem e progresso, a parte de ordem que está na nossa bandeira, essa ideia, que é essa ideia do estatismo, que é essa ideia de o Estado vai desenhar a instituição. O Estado vai falar, todo mundo para, eu vou inventar aqui como é que vocês vão se relacionar, e vai ser dessa forma, e quem não fizer, cadeia, ok? E isso gera vários problemas, a gente vai conversar isso ao longo do vídeo, e a outra posição é o libertarianismo de dizer, olha, pera, ó. O que acontece é que, na verdade, você tem um direito ao seu próprio corpo e você tem um direito a viver a sua vida como você quiser, desde que você não agrida ninguém. Então, eu tentar dizer como você vai viver a sua vida é meio que alegar... na verdade, é eu alegar que eu sou dono de você e eu não sou, então eu não deveria fazer isso, eu deveria deixar você viver a sua vida. E, quando as pessoas organizam as suas próprias vidas, quando as pessoas organizam os próprios sistemas onde elas participam, elas têm melhores incentivos para produzir as instituições que vão guiar a vida delas. Então você tem a ordem criada pelo Estado, que na verdade não é nem ordem, na verdade é desordem, e você tem o que o Hayek chama de ordem espontânea, que é quando as pessoas vão criando alguma coisa, eles vão resolvendo as próprias formas e vão chegando em formas de organização, formas de ordem, que às vezes quando você olha assim não parecem tão organizadas, não tem uma logomarca bonitinha, não tem um prédio sede legal, mas são coisas que funcionam para esses indivíduos, são coisas que estão em evolução constante. Esse é o debate que a gente tem aqui, e inclusive eu quero contar algumas historinhas também ao longo dos próximos vídeos desse livro aqui, The Not So Wild Wild West, que é do Terry Anderson e do Peter J. Hill, são dois economistas institucionais também, por isso que eu tô falando bastante em instituições, que são histórias do velho oeste americano para mostrar que não era caos. Essa ideia de você falar assim, não tinha governo, então era tiroteio todo dia, tá? Não, na verdade era bem organizado, justamente porque as pessoas podiam criar suas próprias instituições, justamente porque elas tinham um grandíssimo grau de controle sobre como elas iam resolver as disputas delas, como elas iam demarcar, defender e fazer o enforcement e julgamento de direitos de propriedade e várias coisas do tipo, certo? Eles estão analisando vários casos diferentes de como isso acontece e depois sobre como o governo chega em cima e fala, não, agora vamos melhorar, e escagalha com tudo, certo? A gente vai ter várias histórias disso, mas antes deixa eu dar um background da coisa também pra gente entender esse debate, porque o que é a ideia de estatismo? Como eu falei antes, ela é a ideia de que, fundamentalmente, ela tem essa crença dentro de que algumas pessoas são donas de outras pessoas, isso não é eticamente defensável, mas esse é o problema do estatismo, na verdade, e essa crença existe porque existe a alegação de que algumas pessoas podem desenhar a vida de outras, mas essas outras não podem fazer o contrário, e isso existe em todos os sistemas de Estado, por exemplo, um rei, né? O rei pode dizer como você vai viver a sua vida, mas você não pode a dele, ou uma democracia, certo? Um pessoal vota e vai ter uma galera aqui que vai decidir a sua vida, porém, você não pode fazer o contrário. Então você sempre tem alguma alegação de propriedade em cima da outra pessoa, o que já é uma violação ética muito grave. E depois, em cima disso, você tem o quê? Bom, então a gente vai criar alguma coisa aqui. Então, o que nós, desenhistas do Estado, achamos que vai ser bom para as outras pessoas? Isso pode ser um funcionário público, pode ser um rei, um monarca, um tirano, um presidente, tanto faz, certo? Então ele vai tentar descobrir o que ele acha melhor para as pessoas, ou o que ele acha que seria melhor para elas se elas fossem inteligentes o suficiente para concordar com ele, que é meio que a ideia russoniana, certo? Você é um idiota gigantesco e por isso que eu preciso colocar uma ordem em cima da sua cabeça, mas se você fosse inteligente você concordaria comigo, mas como você não é, eu meio que tenho que fazer uma tiraniazinha em cima da sua cabeça, mas ela é uma tirania benigna, certo? Você tem essa ideia, então eu tenho que pensar o que eu acho que você precisaria na sua vida, o que vai ser melhor, etc., que é uma informação que eu não tenho como acessar, certo? Eu não tenho como saber. Então eu vou pegar isso e desenhar um sistema
e colocar isso em cima da sua cabeça. Então a gente está saindo do problema ético para o problema técnico. Então não só eu não consigo saber o que você quer ou o que você precisa para desenhar um sistema, então já nessa falha eu não vou conseguir, mas depois eu vou colocar esse sistema na sua cabeça e eu vou tentar gerenciar ele de cima. Só que como você é obrigado a participar, eu não tenho como necessariamente ver as falhas, ou talvez eu até queira que algumas falhas aconteçam porque elas são convenientes para mim ou para o grupo político que eu represento, mas não para você, mas é por isso que você entende que o Estado tem fuzis e tudo mais, porque se fosse bonzinho e voluntário você não participaria, certo? Mas então, como você é obrigado a participar, eu não consigo ver as falhas, eu não consigo responder a elas, mesmo que eu quisesse, certo? Mesmo que eu fosse um governante bonzinho e eu tô tentando fazer tudo de bom pra você e eu não sou um cara corrupto ou tirando, sei lá, eu só tô querendo, tipo, governar a sua vida muito bem. Como você é obrigado a participar, eu não consigo ver onde estão os problemas exatamente. Então eu não sei exatamente o que ajustar, certo? E como eu não tenho concorrência, eu não tenho nem como ver outros sistemas e ver qual que funciona melhor aqui, qual que as pessoas estão indo mais, certo? Eu vou ter que meio que entrar em autofagia de o que eu vou fazer, então é uma coisa meio complicada. E eu não opero por incentivo de preços, então eu não sei o que eu coloco, se isso aqui ou isso aqui vai ser melhor para você, porque eu não sei como é que você vai responder a isso. Então, quando o Estado tenta desenvolver uma instituição, primeiro que você tem todos os problemas de corrupção, de tiranos lá dentro, de um monte de coisa, mas mesmo quando você descarta isso, você tem um monte de problemas técnicos de como que diabo que eu vou saber o que você quer e como que eu vou ver quando isso não funciona e tentar modular isso, certo? Você não tem como fazer isso, mesmo que você tivesse super boas intenções. Um exemplo muito bom disso no Brasil é educação. Educação é uma instituição criada pelo Estado. Olha, educação vai ser assim. A influência é muito pesada varguista, que é aquele nosso proto-fascista que os esquerdas adoram. É uma coisa curiosa da história brasileira, mas enfim. É uma instituição varguista, vai ser mais ou menos assim, vai ser nacional, tal. Não pode isso, tem que ter esses objetivos, tal. Muita da legislação ainda é de lá, e ela vai ser decidida dessa maneira, e se você quiser fazer um sistema de educação diferente, você não pode, você vai pra cadeia, ok? E se você quiser educar os seus filhos em casa, certo? Você é a família, né? Vai cuidar dos seus próprios filhos, então você tá desenvolvendo, né? Os indivíduos estão ali tentando fazer alguma coisa, você vai pra cadeia também, possivelmente pode perder a guarda das crianças, tomar multas, etc. Então é uma instituição centralizada, decidida por várias pessoas que não participam dele e que não necessariamente têm o interesse de que ele funcione e que barram as pessoas que estão participando dessa instituição de tentar fazer alguma coisa, certo? Os professores de tentar mudar significativamente os pais ou as crianças, etc, certo? Você não tem a coisa vindo de baixo para cima, mas sim de cima para baixo e a gente vê a nossa educação. Não funciona. Outro exemplo, legislação trabalhista. Legislação trabalhista é feita pelo Estado. Vai ser dessa forma. Mas e se o trabalhador quiser uma coisa e o empregador concordar? Não. É porque o trabalhador é burro. Ele é um alienado, ele é idiota, ele é hipossuficiente, ele não sabe como trabalhar, ele não sabe o que ele tem que fazer, então a gente tem que meter uma regra na cabeça dele. Ou, não, mas a gente não gosta disso, certo? Então você tem um monte de relações trabalhistas que são vedadas, isso gera desemprego, isso gera custos, isso gera ineficiências, gera vários problemas. Se for por falar, mas vão surgir vários problemas se a gente não tivesse essa legislação, porque tem algumas caras que vão tentar de fato explorar trabalhadores. Sim, mas você vai ter ainda todos os trabalhadores com incentivo de tentar retaliar isso de alguma forma. Ao invés de você ter um órgão centralizador que vai tentar retaliar em cima de todo mundo, e daí vai acabar tratando todo mundo como se fosse criminoso. E aí você tem um problema muito grande. Sim, problemas podem ocorrer? Sim, sempre. Problemas sempre vão existir. Não sei por que a galera tem aquela ideia de que eles acham que libertários acham que resolveram todos os problemas ou que o sistema libertário não terá nenhum problema. É claro que vai ter. É só que esses problemas não podem ser resolvidos via agressão e que num sistema de livre escolha você tem incentivos muito melhores, mecanismos muito melhores para resolver esses problemas. Outro exemplo também de uma instituição desenhada pelo Estado que não funciona muito bem, para dizer o mínimo, é a aposentadoria, a previdência, que é o governo dizendo assim, eis como você vai cuidar do seu futuro. Tem que ser dessa forma, você tem que pagar essas coisas aqui, tem que economizar dessa forma aqui, que não é nem uma economia, na verdade, é um esquema de pirâmide, e vai ser dessa forma aqui, e se você quiser fazer outro esquema, você pode, desde que você já participe nesse, aí com o dinheiro de sobrar, você vai fazer essa coisa aqui, dentro das regras de investimento que a gente diz que você pode fazer, porque tem certas coisas que você não pode, né, certo? Você não pode fazer certos investimentos no Brasil, que são considerados arriscados demais, mas pode jogar na loteria e votar, sei lá, é bizarro e não faz sentido, mas enfim. E se você não participar da Previdência e tiver uma relação trabalhista, isso é crime e você vai preso. E aí, como é que tá a Previdência? Como é que isso está funcionando para as pessoas? E falando também num nível moral, como é que essa centralização, essa apropriação estatal de cuidar dos outros incentivou a construção moral nossa de dizer assim,
Ah, mas se o Estado vai cuidar dos outros, eu não preciso fazer isso, certo? O Estado vai cuidar disso aí, eu não preciso... Não, o Estado vai pensar pelo meu futuro, então eu não preciso, certo? Como é que isso pode causar uma certa corrosão moral na cabeça das pessoas? Você tem vários problemas vindo disso. Do outro lado, você tem a possibilidade libertária, que é das pessoas construírem as suas próprias relações, resolvendo os seus próprios problemas. De tentar mediar, ok, não, pera, como é que a gente quer interagir aqui, certo? Que seria o quê? Vamos tentar contrastar de volta com os exemplos lá. Educação, como é que seria? Bom, olha, um professor tem uma ideia de abrir uma escola, ou pais têm uma ideia de como eles gostariam que uma escola fosse e resolvem abrir uma escola, ou sei lá, junta todo mundo, eles fazem uma coisa, isso aqui pode dar certo ou pode dar errado, não sei, mas você tem milhares tentando ao mesmo tempo, eles podem copiar uns aos outros, se alguma coisa não funcionar, você pode deixar de participar e ir para outro, você pode inovar, você pode fazer várias coisas, e você pode, a qualquer momento você vai ter algumas escolas que estão dando errado, algumas escolas que vão dar muito certo, que vão estar dando muito certo, que é o que acontece com empresas, certo? Ou canais de YouTube, se você parar pra pensar também. Mas você vai ter sempre o incentivo para modular a coisa, você vai sempre ter o incentivo para trocar e se movimentar dentro disso, e sempre o incentivo de inovação. Por quê? Porque primeiro que você tem uma coisa ética acontecendo aí, certo? Ninguém é obrigado a participar de alguma coisa que não quer participar. E segundo que você tem as pessoas muito mais próximas de onde elas vão resolver o problema. E as pessoas que estão encarregadas de resolver esse problema tendem muito mais a ser, quase totalmente a ser, as mais diretamente afetadas. Então, assim, para um governante, o ministro da Educação, para ele resolver um problema no ensino de matemática que não está indo muito bem, ele vai ser diretamente afetado por isso? Convenhamos, muito pouco, e inclusive ele pode ter incentivos para fazer ela não funcionar. Agora, o professor, o pai e o aluno, eles têm um incentivo para fazer o ensino de matemática, ou de línguas, ou de interpretação de texto, seja lá o que for, ser melhor? Sim. Então, como não só eles têm isso, mas eles têm já o conhecimento tácito, né? Um conhecimento que você não pode formalizar e escrever ele, mas eles têm o conhecimento deles mesmo, que só você consegue acessar de mais próximo daquilo que eles querem, eles conseguem modular esse sistema para funcionar melhor do que o que eles gostariam que funcionasse. E aí o que acontece é que você vê a diferença de o sistema estatal e, por exemplo, YouTube, Udemy, Khan Academy, todas essas formas diferentes, Skillshare, por exemplo, outro site também, que são sites de educação que evoluem muito mais rapidamente, se modificam muito mais rapidamente e atendem melhor o interesse dessas pessoas. Você mesmo pode saber disso, cara. Você já não foi estudar pela internet? Eu lembro de quando eu estava fazendo psicologia, tinha uma matéria de psicanálise 2, que eu não entendi porcaria nenhuma. Eu vi o semestre inteiro e não entendi nada. Nada. Universidade Federal, a minha professora ganhava um salário de mais de 15 mil reais, claramente não faltava dinheiro ali no sistema, mas eu não entendia porcaria nenhuma do que estava acontecendo. E aí eu fui pro YouTube e encontrei uma palestra de 2 horas no YouTube que ensinou a matéria toda. Eu fiquei, tá. E por que isso aconteceu? Por que eu encontrei aquela palestra em específico? Você pode falar, aquela era uma palestra de escola também? Bom, era uma palestra de universidade do MIT, inclusive. Mas, por que eu fui atrás dela? Porque ela tinha muito mais views e um ranqueamento muito melhor. Então, como eu conseguia ver essas diferenças, eu consegui ir para a melhor. E daí o que acontece é que essa palestra que eu vi gratuitamente no YouTube, e que o MIT que postou ela pode até ter ganhado um dinheirinho em cima, superou uma professora que ganhava mais de 15 mil reais por mês, uma instituição que gasta uma carambada de dinheiro por aluno. E aí você vê a diferença de modulação das coisas. Mesmo que você tenha as aulas que são colocadas talvez não num incentivo tão grande assim, você tem alguma plataforma que agrega isso e você tem essa modulação de o que vai funcionar melhor para cada um. E você tem um sistema de educação muito melhor lá. Eu já falei isso várias vezes e continuo falando. Acho que se você só compilasse playlists aqui do YouTube, você conseguiria ter o ensino fundamental médio e parte do superior de vários cursos inteiro, e ele seria infinitamente superior ao que você tem hoje nas escolas. Por quê? Porque é um sistema de ordem espontânea, ao invés de um sistema de ordem planejada, de instituição planejada, estatismo. Outra coisa é aposentadoria. Olha, você pode ter o Estado planejando como você vai se aposentar, ou você. Se o Estado não fala nada, não faz, você pensa, bom, eu tenho futuro, né? Pessoas têm, então você tem que pensar sobre isso, certo? Não só financeiramente, mas como você vai se relacionar com as outras pessoas. Então isso cria não só incentivos financeiros para você economizar dinheiro e aprender a investir melhor e ter uma educação financeira melhor, mas incentivos morais melhores de você pensar assim, eu posso depender das pessoas no futuro, eu posso precisar delas na frente, certo? Não só da minha família, né, dos meus filhos, meus herdeiros que podem precisar, que eu posso precisar deles para cuidar de mim, mas das outras pessoas ao meu redor, porque eu não tenho o governo garantindo isso para mim, então eu tenho que ter relacionamentos melhores com as pessoas, eu tenho que pensar nas relações com uma visão de longo prazo maior, certo? Por quê? Porque eu vou precisar construir isso, eu vou precisar pensar no meu futuro. Ah, mas algumas pessoas não vão pensar.
nos primeiros momentos, talvez, algumas pessoas não vão saber, especialmente depois que você tem quase um século de previdência estatal pensando por você, então você vai meio que infantilizar a população. Mas rapidamente você consegue perceber, escuta, quem não se planeja tende a se ferrar e quem se planeja tende a ir melhor, certo? É a função social do bêbado da vila. É você olhar pro cara e falar, esse cara só fez merda, né? Aí você leva suas crianças pra ir mostrar, tá vendo? Tá vendo? Tá vendo a porcaria que deu? Não seja esse cara, certo? Você tem algum nível disso também. Esse cara vive também, em alguns casos, de caridade também. Isso acontece bastante. Curioso como você tem esse comportamento de enabling nesses casos, mas aí eu divago. Mas você tem esses exemplos e as pessoas vão olhando pra isso pensando, isso não funciona, né? É melhor você pensar no futuro e tudo mais. E, em cima disso, só olha o YouTube quantos canais tem de educação financeira e pense no seu futuro, e invista com qualidade, invista com calma, blá. É uma coisa que eu faço aqui no canal, mas tem vários canais por aí. Tem aquela guria lá do Me Poupe, que eu sempre esqueço o nome dela, também famosa pra caramba, certo? Isso quer dizer que as pessoas não vão pensar no futuro? Vai olhar também no canal delas. Quer dizer que as pessoas não pensam nisso? Só que aí o que acontece é que você também tem a pessoa muito mais diretamente próxima do incentivo dela e do resultado do que ela vai fazer. Então, ela vai pensar muito mais nesses investimentos, ela vai ter que se educar muito mais, como ela está pensando no futuro, ela vai ter que ter muito mais cuidado com o que ela está fazendo, e as pessoas aprendem com o tempo, certo? Essa é uma das ideias fundamentais de libertarianismo. As pessoas podem cometer erros, mas isso não quer dizer que elas têm que ser tratadas a vida inteira delas como crianças. O justo a possibilidade delas cometerem erros é uma coisa boa, porque significa que elas podem aprender com eles, mas você tem que deixar que elas cometam, que as pessoas aprendam com os erros uns dos outros. E não só isso, né, que é um argumento completamente consequencialista, mas você tem o problema ético de não, a vida do outro cara não é sua, você não tem o direito de mandar nela. E voltando um pouco então para a cabeça do assunto para a gente encerrar, o que você vê no Brasil? O que você vê no Brasil é que basicamente todas as instituições são planejadas. Todo o formato de como a nossa sociedade vai existir é estruturada pelo Estado e não pela gente, e a gente não pode deixar de participar nela. Pudera, ordem e progresso na bandeira, é justamente essa a ideia. O Estado vai criar uma ordem, impor ela na sua cabeça, certo? Porque isso é a ideia mesmo do positivismo, eu não estou exagerando aqui ou sendo hiperbólico, porque eu sou às vezes, mas a ideia formal do positivismo é você é um imbecil, você não sabe cuidar da sua vida, você é um idiota, e você concordaria com essa ordem se você não fosse uma mula funcional. Então é moral eu colocar isso na sua vida, porque se você fosse inteligente, né, com o progresso que a gente vai ter lá na frente, você vai olhar para trás e falar, ainda bem que esses tiranos foram e cuidaram da minha vida, certo? Então essa é a estrutura do Brasil e ela é jogada na sua cabeça e dá no que dá. A gente tem um sistema de educação que não funciona, a previdência não funciona, a segurança não funciona, relações de trabalho, tudo travado. Certo? Se você quer encontrar alguma coisa que foi desenhada pelo Estado no Brasil, é só você olhar e falar, deixa eu pensar uma coisa que não funciona. E pronto, você vai encontrar uma coisa dessas. O que a gente precisa fazer é mudar da ideia de estatismo para libertarianismo, é mudar da ideia de coletivismo para individualismo, é mudar da ideia de ordem central para ordem espontânea. E para isso você precisa de alguém que realmente defenda o indivíduo, que defenda a liberdade, que defenda a propriedade privada, que defenda o direito de livre associação, que defenda que a sua vida é sua e você tem um direito inalienável e exclusivo de controlar ela. Você não pode passar isso para alguém e ninguém pode chegar e tomar isso de você. Mas para isso você precisa de pessoas que entendem individualismo, que entendem libertarianismo, que vão atrás disso como princípio. E essa é uma mudança ideológica que a gente tem que ter, certo? É uma mudança de pensamento, não uma mudança política. Certo? Porque, na verdade, se todo mundo pensasse assim, o Estado não ia ter nem mais função. Quer dizer, ele já não tem, mas aí todo mundo ia olhar e falar, dane-se com isso aqui, certo? Então, é uma mudança cultural, mudança de pensamento nas pessoas, e é isso que a gente precisa ter agora. A gente precisa começar a pensar, não, as pessoas têm o direito de resolver os problemas delas, de criar as estruturas delas, e quando a gente tenta criar para elas, vai dar errado, porque eu não sei o que você quer, eu não sei quais são os objetivos da sua vida, eu não sei quais são os valores que você dá para as coisas, então não tem como eu possivelmente desenhar uma coisa para você, e mesmo se eu soubesse, eu não teria o direito de fazer isso porque a vida é sua. Essa é a discussão que a gente tem que ter agora. Como eu falei nos próximos vídeos, a gente vai ter algumas historinhas do Velho Oeste. Eu gosto da história dos Estados Unidos do século XIX, porque você vê bem no começo do século XIX, 1800 e baixinho, um sistema de grande liberdade institucional e riquezas fantásticas sendo feitas para todos os lados. Claro, tinha Estado, tinha vários erros, não vou dizer que era assim perfeito no capitalismo, mas você tinha um ambiente de liberdade muito grande e grandes desenvolvimentos acontecendo, e especialmente depois da Guerra Civil, mas na virada do século, na era progressista, o Murray Rothbard tem um livro também excelente chamado The Progressive Era, que ele analisa toda essa parte, ou também você tem o
o Coco, que é o Gabriel Coco, The Triumph of Conservatism, que não é conservadorismo no termo que a gente entende, mas o que ele quer dizer é basicamente fascismo. Você tem esses livros que narram essa transição para, então, um grande crescimento de Estado, de tentar atravancar as coisas, de tentar desenhar as instituições e falar, não, a gente até agora teve capitalismo selvagem e foi um horror, quer ver? Olha essa porcaria aqui, tá um país cheio de ferrovias, de pessoas colonizando isso, interagindo pacificamente, e riqueza sendo criada, deu merda, né? Então a gente claramente tem que, né, planejar o negócio aqui, e daí você tem coisas como, por exemplo, a crise de 29, guerras, Banco Central, genocídio indígena, vários problemas desses acontecendo. Então eu gosto muito desse contraste, e eu quero contar várias histórias desse livro nos próximos, talvez, 2 ou 3 vídeos, pode ser, e talvez algumas outras coisas, mas isso aqui é só para você começar a ter algum insight nisso, né? Eu vou voltar para esse assunto várias vezes ainda, eu sei que esse vídeo tá improvisado, o som talvez não esteja muito ruim, talvez seja uma coisa que eu quero fazer lá na frente, mas essa é a discussão que a gente tem que pontuar indo pra frente, certo? Eu falei, acho que uns 5 minutos atrás que eu ia encerrar, né? Basicamente resumo dos meus vídeos. Mas essa é a discussão que a gente tem que ter pra frente, certo? O que deu errado no Brasil não é socialismo, não é esquerda, não é comunismo, é a mentalidade coletivista e a mentalidade estatista de que o Estado tem que desenhar as coisas e não o indivíduo, certo? Essa é a discussão que a gente tem que ter. E é por isso, inclusive, que o crivo dos candidatos que eu apoiei já, né, ainda tenho que falar um pouquinho de política, fazer o quê, mas era de serem individualistas, de defenderem o indivíduo, porque só alguém que realmente defende o indivíduo vai ser capaz de perceber que não deveria tentar planejar a vida das pessoas, que não deveria tentar fazer nada disso, mas falar, a vida é tua, certo? Você não pode ter um coletivista fazendo isso, não vai funcionar. Mas essa é a mudança de ideologia que a gente precisa, essa é uma mudança muito mais fundamental, muito mais difícil de fazer do que a recente que a gente teve de crescimento de antipetismo, porque boa parte dessa mentalidade ainda é coletivista, então a transição é muito mais fácil. Mas essa é a discussão importante, certo? Isso é o que eu tenho refletido nos últimos dias. Eu peguei essa última semana de férias, basicamente. O vídeo já virou vlog a essa altura, mas dane-se. Peguei esses últimos dias de férias e agora a gente tá pensando muito mais em qual que é a discussão agora, como é que a gente vai construir alguma coisa no futuro, né? Voltando a pensar em longo prazo, né? Acabou eleições, finalmente, chega! Mas essa é a discussão que a gente precisa ter lá pra frente, essa mudança que a gente precisa fazer. E isso é a direção que eu tô vendo que a gente vai empurrar o canal nos próximos... Pra sempre. Bom, já era isso antes, né? Mas a gente teve esse momento de fechada de Gestalt, de encerramento agora com eleições e Liberty Com pra mim. Liberty Com pra mim é meio sempre Natal, assim, tipo, encerra o ano e vamos pensar pra frente. E essa é a direção que a gente vai. Essas são as primeiras, só dar umas brincadas em cima do assunto e puxar as historinhas aqui do livro também, pra gente ter vídeo pelos próximos dias enquanto a gente estrutura isso tudo, né? Que vai ser a próxima semana ou 2, e isso vai ser mais o conteúdo por enquanto, mas assim, essas brincadeirinhas ao redor disso, leitura comentada do Democracia o Deus que Falhou, do Hope, vai ter também, vai ser bem legal também pra gente começar a pintar o cenário, e vamos aí a partir disso, desculpa que não teve vídeo nos últimos 2 dias, também bastante coisa acontecendo por aqui, mas eu realmente precisei dessa última semana de dar uma descansada, eu acho que pela primeira vez em uns 8 meses eu fui ler alguma coisa que não era não ficção. Voltei a ler um pouquinho, só pra dar uma relaxada, esse tipo de coisa, tá precisando disso, e agradeço a galera que tá entendendo, mas enfim. Eu acho que o tamanho desse vídeo é um daqueles exemplos de desculpa pelo vídeo longo, mas é que eu não tive tempo de fazer um mais curto, né? Enfim, acho que demonstra isso. Mas obrigado por quem consegue assistir, porque quem chegou no final só quis adicionar isso, e tchau!